A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Lancaster, sou diácono da Igreja Congregacional do Calvário e professor de História. E estou aqui para conversar com vocês hoje a pedido da Superintendência da Escola Bíblica Dominical na pessoa do presbítero Jefferson e do diácono André. Meus irmãos, hoje, dia 19 de agosto, é um dia muito importante para a história da igreja, em especial para a história da igreja brasileira e muito mais especial ainda para a história do congregacionalismo brasileiro. Foi no dia 19 de agosto de 1855, ou seja, há 165 anos atrás, que é marcado o início do congregacionalismo no Brasil. E de quebra, meus irmãos, também o início do protestantismo missionário em terras brasileiras. Bem, é verdade que o protestantismo já se faz presente desde o tempo da colônia. Porém, enquanto intenção missionária de propagar a mensagem protestante do Evangelho de Jesus Cristo, é essa data marcada. Quem são os responsáveis, meus irmãos? O missionário escocês congregacional Robert Calley e sua esposa Sarah Paul Calley. Esse casal chegou aqui no Brasil, meus irmãos, ainda no Brasil imperial, com o coração ardente em trazer o evangelho restaurador de Jesus. E eles tinham a interpretação eclesiológica do congregacionalismo como forma de governo e de doutrina da igreja. É bem verdade, irmãos, que essa data também marca o início da Escola Bíblica Dominical, porque esse é o ato, essa é a atividade que marca este momento da nossa história de forma tão significativa. Ali na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Sarah Calley, ela ministra uma aula no livro de Jonas para algumas crianças, e esse ato é considerado o início da igreja protestante brasileira congregacional brasileira. Naquele mesmo ano, o próprio Robert Calley também começa alguns grupos de estudo com escravos ainda, né, negros, alguns escravizados e outros já alforriados, também com a intenção de anunciar o Evangelho. E anos mais tarde, meus irmãos, aproximadamente 3 anos depois, em julho, dia 11 de julho, é fundado, é organizada, na verdade, a primeira igreja protestante de missão aqui no Brasil, que é conhecida como a Igreja Evangélica Fluminense, que existe até hoje ainda na cidade do Rio de Janeiro. Ela é a primeira igreja organizada e também a primeira igreja congregacional do Brasil. Posteriormente, o congregacionalismo, através também do trabalho e esforço missionário de Robert Calley, chega em Pernambuco, onde também se estabelece uma segunda igreja congregacional, a primeira de Pernambuco, que fica lá na capital, Recife, não é? E está organizada também até hoje. Meus irmãos, o legado dos missionários congregacionais, Robert Calley e Sarah Calley, eles expandem e extrapolam as barreiras do evangelismo, simplesmente da implantação de uma religião, de uma nova fé em um país católico. Né? Devido à sua influência junto à coroa, Robert Calley conseguiu, junto ao imperador Dom Pedro II, alguns avanços também sociais. Por exemplo, os protestantes eles não tinham direito a casamento, não tinham direito a óbito, a ter, né, o direito de ser enterrado dignamente, como também os nascimentos. Tudo isso era segregado aos cristãos protestantes que viriam a se converter a partir disso. Porque depois dos congregacionais vieram os presbiterianos, vieram os batistas, enfim, o evangelho ele floresceu no Brasil. E esses avanços foi dado também a influência de Calley junto ao imperador, onde nós conseguimos os direitos civis de casamento, de nascimento e de morte. E isso é muito significativo, meus irmãos. Nós temos outros grandes legados, como por exemplo a coletânea que nós conhecemos como Salmos e Hinos. Nós temos também os artigos congregacionais, que todo congregacional tem que ler pelo menos uma vez na vida. O Robert Calley foi o responsável por também trazer bíblias em português. Né? O Robert Calley também é responsável por trazer panfletos e livros, a exemplo da obra O Peregrino, né? Do puritano John Bowne. Então, ele foi o responsável por trazer também essas obras para o Brasil. E esse dia, meus irmãos, ele tem que ser registrado, ele tem que ser marcado como um dia
que um homem e uma mulher, levantados por Deus, vieram e implantaram aqui na nossa terra a obra missionária. Que eu e você somos frutos hoje. Então, 165 anos, meus irmãos, do protestantismo brasileiro. Pode-se ler 165 anos com muito orgulho do congregacionalismo brasileiro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a gente siga o exemplo deste homem visionário que trouxe de verdade uma mudança para a vida de muitos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.